Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kakai. Hoje nós vamos continuar a aula de revisão do Enem e nós vamos para a parte de geometria plana, tá bom? Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho de triângulos, tá? Caem triângulos como um todo na prova do Enem? Na verdade, cai, tá? Mas não cai somente triângulos. Não costuma cair exercícios somente de triângulos. Então, muitas vezes a gente tem exercícios de triângulos com quadriláteros, de triângulo com círculo, tá? De triângulo na parte de geometria espacial. Mas a gente tem que entender primeiramente toda essa parte de triângulo, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho de triângulo. Então, vamos começar essa aula. Lá. Vamos falar tudo que a gente puder sobre triângulos, tá? Então, primeira coisa, o que é um triângulo? Então, um triângulo, de acordo aí com a geometria euclidiana, é uma figura que tem três lados, tá bom? E ele forma o que a gente chama de figura convexa, tá? Então, todo mundo sabe o desenho de um triângulozinho. Então, isso aqui é um esquema de um triângulo. O triângulo, ele tem três vértices. Então, aqui, ó, vértice A, vértice B e vértice C, tá? Ele tem três lados. O lado oposto ao vértice A, eu vou chamar de Azinho. O lado oposto ao vértice B, eu vou chamar de Bzinho. E o lado oposto ao vértice C, eu vou chamar de Czinho. Eu também vou ter três ângulos internos. Então, aqui a gente tem o ângulo A, que fica no vértice A, o ângulo B, que fica no vértice B, e o ângulo C, que fica no vértice C, tá? Então, a gente usa a letra maiúscula aí para determinar ou para denominar os vértices. Então, A, B e C são os vértices. Os lados, a gente usa as letras minúsculas, tá bom? Então, a gente também pode fazer assim. O lado BC, a gente chama de Azinho. O lado AC, a gente chama de Bzinho. E o lado AB, a gente chama ele de Czinho. Então, ele também possui três lados. E os ângulos, ele possui três ângulos internos, tá bom? O ângulo A gente também pode falar que é o ângulo BAC, tá bom? Porque ele sai do vértice B, passa pelo A e volta no C. O ângulo B a gente pode chamar como ângulo ABC também. E o ângulo C a gente pode chamar como ACB. Ah, se eu chamar só de ângulo A com esse acentozinho, o ângulo B e o ângulo C, estão corretos? Sim, estão corretos também. E aqui já vai uma primeira propriedade. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180 graus, tá bom? É importante saber isso? Sim, principalmente porque logo mais a gente vai ver a parte de trigonometria, tá? Então, como a gente vai ver a parte de trigonometria, é importante saber algumas coisas de ângulos. Então, aqui no triângulo, a gente tem isso, beleza? Tá. Só que assim, eu consigo montar um triângulo com quaisquer três medidas de lado? Não, eu não consigo montar um triângulo com quaisquer três medidas, tá? Existe uma propriedade que chama desigualdade triangular. Então, deixa eu escrever ela aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Então, como funciona a parte de desigualdade triangular? Deixa eu anotar aqui. Desigualdade triangular. Para a gente construir um triângulo, tá? Então, vamos supor que a gente tem lá o triângulo Azinho, Bzinho e Czinho. A soma de dois lados desse triângulo, tipo o lado A mais o lado B, tem que ser maior que o lado C. A soma do lado A mais o lado C tem que ser maior que o lado B.
E a soma do lado B mais o lado C tem que ser maior que o lado A. Tem que obedecer esses 3 critérios, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Então, vamos supor que a gente tem o triângulo 3, 4 e 5. Então, vamos lá. 3 mais 4 tem que ser maior que 5. 3 mais 5 tem que ser maior que 4. E 5 mais 4 tem que ser maior que 3. Então, aqui vai dar 7 maior que 5, verdadeiro. Aqui vai dar 8 maior que 4, verdadeiro. E aqui 9 maior que 3, verdadeiro também. Então, é possível existir um triângulo com os lados 3, 4 e 5, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Mais um. Deixa eu apagar isso. Então, vamos supor que a gente tem o triângulo com os lados 5, 6 e 12. Então, vamos lá. 5 mais 12 tem que ser maior que 6. 6 mais 12 tem que ser maior que 5. E 5 mais 6 tem que ser maior que 12. Então, 5 mais 12 é 17. 17 é maior que 6? Verdadeiro. 6 mais 12, 18. Maior que 5? Verdadeiro. 5 mais 6 dá 11. 11 é maior que 12? Falso. Uma delas deu falso, a gente já não pode construir esse triângulo, tá bom? Então, o triângulo 5, 6 e 12 não é possível de montar, tá bom? Então, isso chama-se de desigualdade triangular, beleza? Bom, o que mais a gente tem que saber? A gente tem que saber os tipos de triângulo que a gente tem. Então, a gente pode classificar os triângulos primeiro quanto às medidas dos lados dele, tá bom? Então, vamos começar com um triângulo bem famoso, que é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo que a medida dos 3 lados é congruente, ou seja, as medidas dos 3 lados são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, Azinho, Bzinho e Czinho. Então, a medida do Azinho é igual à medida do Bzinho, que é igual à medida do Czinho. Então, quando eu tenho 3 lados congruentes. Então, na matemática, quando a gente tem mesma medida, a gente não chama de lados iguais. A gente chama de lados congruentes. Congruentes, então, significa a mesma medida, tá? Além dele ter a mesma medida dos lados, a gente vai ter uma consequência, que os ângulos deles, os ângulos vão ser todos iguais também. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B, que é igual à medida do ângulo C, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, né? Medida e aqui a medida. Então, a medida desses 3 ângulos é a mesma, tá bom? Então, o triângulo equilátero, ele tem isso. E cada um desses ângulos vai medir 60 graus. Então, ele tem isso aí de importante, tá bom? O próximo triângulo que a gente vai falar é o triângulo que tem 2 lados congruentes. Esse triângulo que tem 2 lados congruentes, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, o triângulo isósceles tem 2 lados congruentes. 2 lados que têm mesma medida. Como a gente representa esse triângulo? Normalmente, o desenho desse triângulo é assim, ó. Tá? Então, a gente tem lá a base e os 2 lados. Então, por exemplo, se eu chamar aqui de Azinho, aqui de Bzinho, aqui de Czinho, eu posso falar que a medida do Bzinho é igual à medida do Czinho, tá? Então, eu posso marcar aqui, ó, com um tracinho e um tracinho. O Azinho é diferente, ele tem 2 tracinhos, tá bom? Então, ambos são diferentes da medida do Azinho. E aí, o que mais a gente vai ter? Se ele tem 2 lados congruentes, ele vai ter 2 ângulos congruentes.
o ângulo B e o ângulo C. Então, a medida do ângulo B é congruente com a medida do ângulo C. E aí, o ângulo A aqui, ó, ele vai ser diferente. Vou colocar aqui, é diferente da medida do ângulo A, tá bom? Então, esse é o triângulo que a gente classifica como isósceles, tá bom? Tem dois lados congruentes, isósceles. E se ele tiver todos os lados diferentes? Como vai chamar o triângulo que tem todos os lados diferentes? O triângulo que tem todos os lados diferentes, de medidas diferentes, é chamado de triângulo escaleno, tá? Então, vamos anotar aqui, ó. 3 lados diferentes, de medidas diferentes, tá? Vamos colocar aqui, ó, medidas. Então, vou fazer um desenho aqui de um triângulo, por exemplo. Então, a gente tem aqui, ó, triângulo ABC. Aqui eu tenho o Azinho, aqui tem o Bzinho e aqui tem o Czinho. Então, cada um deles é de uma medida diferente. Então, vamos escrever isso aqui. A medida do Azinho é diferente da medida do Bzinho. Opa, aqui é lado. Então, a medida do lado Azinho, do Bzinho, que é diferente da medida do Czinho. Se ele tem 3 lados de medidas diferentes, os ângulos também vão ser de medidas diferentes. Então, a gente vai ter o ângulo A, o ângulo B e aqui o ângulo C, tá? Então, a medida do ângulo A é diferente da medida do ângulo B, que é diferente da medida do ângulo C. Então, a gente tem esses 3 lados diferentes, consequentemente, os 3 ângulos vão ser diferentes também, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a classificação quanto aos lados. 3 lados de medidas iguais, os 3, tá? Então, esse triângulo é equilátero. 2 lados de medidas iguais, esse é o isósceles. E quando não tem medidas iguais, é esse último, o escaleno. Tá bom? Então, vamos para mais uma classificação que a gente vai ter em relação aos ângulos. Com relação aos ângulos, a gente também vai ter 3 classificações. Primeiro, um triângulo que a gente chama de acutângulo, tá? Essas classificações, quanto aos ângulos, elas aparecem menos, tá bom? Quanto aos lados, aparece mais. Triângulo acutângulo é que todos os ângulos são menores que 90 graus. Então, um exemplo aqui de triângulo acutângulo é se a gente tiver um triângulo assim, ó, 50 graus, 60 graus e 70 graus. Então, esse tipo de triângulo é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque as medidas dos 3 ângulos são menores do que 90 graus. Beleza. Tá. Temos mais? Temos mais. Deixa eu anotar aqui. Então, a gente tem um triângulo que a gente chama de triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo, ele vai aparecer muito no fundo e no médio, tá? O triângulo retângulo, ele é especial, tá? E depois a gente vai ver por quê em outra aula, mas esse triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, tem um ângulo que mede 90 graus, que a gente representa assim, ó, esse 90 graus. Então, seria aqui, ó, o ângulo A. A medida do ângulo A é de 90 graus, tá bom? E aí, o que mais a gente tem de especial? Esse lado aqui, que está no ângulo de 90, é chamado de cateto. O outro lado também
é chamado de cateto. E esse lado maior é chamado de hipotenusa, tá? Mais para frente a gente vai ver o que é o Teorema de Pitágoras, tá? Mas isso aí aparece na parte de triângulo retângulo. Se aparecer no enunciado cateto, já sabe que é triângulo retângulo. Se aparecer hipotenusa, já sabe que é triângulo retângulo também, tá bom? Então, essa é a classificação do triângulo retângulo. E agora a classificação que é do triângulo quanto aos lados, né? Não vamos esquecer, quanto aos ângulos, né? Obtusângulo. O triângulo obtusângulo é um triângulo que ele tem um ângulo maior que 90 graus. Lembrando que nenhum ângulo vai poder ser maior que 180, mas maior que 90 a gente pode ter, tá bom? Então, esse aqui é um desenho que é tipo um modelo. Vamos supor que aqui é 120, aqui é 40 e aqui é 20 graus. Então, a gente pode ver aqui que a medida do ângulo A é igual a 120 graus. Então, se ele tem um ângulo maior, tá, do que 90, então ele é chamado de triângulo obtusão. Beleza? Quando entrar a parte de trigonometria, tá, a gente vai ver bastante coisa envolvendo o triângulo também, tá bom? Então, é assim, são essas as classificações quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? O que mais a gente vai ver? A gente vai ver áreas agora de triângulo, beleza? Como que a gente calcula a área, que é a região que ele ocupa no espaço? Então, vamos lá, área. Todo triângulo, então, como a gente viu, ele tem 3 lados. Tá? Então, aqui a gente tem o triângulo ABC. Essa parte BC, a gente chama ela de base. E do A até a base, formando 90 graus, a gente tem o que a gente chama de altura. Tá? Então, para calcular a região que o triângulo ocupa no espaço, a área de qualquer triângulo é só fazer base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Sempre vai ser assim? Funciona para qualquer triângulo? Sim, desde que você tenha a base e desde que você tenha a altura, tá bom? Então, funciona desse jeito para calcular a área. Tá, então, essa fórmula aqui é uma fórmula genérica, funciona para qualquer triângulo. Agora a gente vai ver uns triângulos especiais, tá? Que eles também podem aparecer. Bom, outro triângulo que a gente vai ter é o triângulo retângulo. Existe uma fórmula especial para o triângulo retângulo? Eu posso fazer base vezes altura sobre 2? Pode sim. Mas aqui a gente também tem o seguinte. Como os catetos formam um ângulo de 90, eu vou chamar esse cateto de C1 e esse cateto de C2. Então, a área eu posso fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Por que eu posso fazer isso? Porque aqui é a base e aqui é a altura. Ah, e se meu triângulo retângulo ele tiver assim, ó? Se o ângulo tiver aqui, a mesma coisa, gente. Eu pego esse cateto e faço cateto vezes cateto sobre 2. Então, dá para calcular a área do triângulo retângulo dessa maneira, tá bom? Maravilha. E o último triângulo aí que a gente vai calcular a área, tá? É o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, a gente viu que ele tem todos os lados congruentes, tá? Então, a gente tem aqui, ó, triângulo ABC. Vamos supor que o lado meça L, L e L. Como que a gente vai calcular a área de qualquer triângulo equilátero?
L elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Essa fórmula aqui, gente, é interessante vocês decorarem, mas ela só vale para o triângulo equilátero. Não pode fazer em outro triângulo, tá? Então, fazendo isso, consigo calcular bastante coisa? Sim, consegue calcular bastante coisa de triângulo, tá bom? Vou fazer um exercício aqui, tá? Que é um exercício de vestibular, não é do Enem, tá? Mas é um exercício da da FGV. Ele serve aqui, ele vai ajudar a gente, tá bom? A fixar essa ideia. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, não vai aparecer muito no Enem exercícios sozinho, de triângulo sozinho. Ele vai envolver outros conceitos, como trigonometria, com quadriláteros, com círculos, mas esse aqui é um bom para a gente fixar. Ele diz o seguinte: num triângulo isósceles ABC de vértice A, a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C é 140. Então, as medidas dos ângulos AB e C são, respectivamente. Então, vamos lá. Num triângulo isósceles de vértice A, se ele tem o vértice A aqui, o lado AC é igual, é a mesma medida do lado AB. Ele fala o seguinte: a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes. Ó, aqui tem uma bissetriz e aqui tem outra bissetriz. O que a bissetriz ela faz com a medida de um ângulo? Ela divide em 2. Então, esse ângulo aqui mede 140, tá bom? Então, como esse ângulo mede 140 e é bissetriz, eu posso chamar aqui, ó, de Czinho e aqui de Czinho, porque ela dividiu em 2. Aqui de Bzinho e aqui de Bzinho, tá bom? Então, como ele é isósceles, esse triângulo das bissetrizes, vou chamar aqui de I, tá bom? Vou desenhar ele aqui separado, ó. Então, vamos chamar de C e B. Esse triângulo aqui. Esse ângulo é 140. Então, ele também vai ser isósceles. A medida daqui vai ser igual à medida daqui. Isso significa que a medida desse ângulo que eu chamei de Czinho, ele é igual à medida do ângulo Bzinho. E aqui o Bzinho é igual à medida do Czinho. Então, vamos fazer isso. Bzinho mais Czinho mais 140 igual a 180. Então, como Bzinho é igual a Czinho, eu vou escrever 2Bzinho igual a 180 menos 140. Então, o 2Bzinho vai dar 40, o Bzinho vai dar 20 graus. Então, o ângulo Bzinho é 20. Então, o ângulo Czinho também é 20. Agora, o ângulo Bzão é 2 vezes o Bzinho. Então, ele vai ser 40. O ângulo Czão, ele vai ser 2 vezes o Czinho. E ele vai ser 40 também. Agora, como que a gente vai achar o A? Vou fazer Azão mais Bzão mais Czão igual a 180. Então, Azão mais 40 igual a 180. Então, Azão igual a 180 menos 80. Então, o Azão vai dar 100 graus, tá? Então, 100, 40 e 40, alternativa C, tá bom? Então, um exercício aí de vestibular diferente, mas que serve para a gente aplicar, tá bom? Beleza, gente. Então, essa aula a gente fica por aqui. Quando a gente for ver a parte de trigonometria, a gente volta, tá, nessa parte de triângulos. Porque a gente também vai ver lei de senos, lei de cossenos, teorema de Pitágoras. Mas as classificações quanto aos lados, ângulos, tá bom? E também
áreas, elas estão aí, estão entregues, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.